E por último, quando nós pensamos sobre os mandamentos do pregador, então nós precisamos falar sobre liderança. O pregador deve ser um líder. Ele deve orientar as pessoas do caminho que elas devem seguir. Alguém disse que se você não sabe para onde você não vai chegar a lugar nenhum. Uma história da literatura cristã é o chamado livro Liderança com Propósito. Esse livro já vendeu, é do pastor Rick Warren, pastor americano. Esse livro já vendeu mais de 30 milhões de exemplares. Qual é o título? Uma vida com propósito. Presta atenção, uma vida com propósito. Quer dizer, ele apresenta um caminho para seguir. A Bíblia apresenta um caminho para seguir. E sabe quem tem essa responsabilidade? Sabe de quem é essa tarefa? É do pregador. O pregador deve exercer uma liderança para com as pessoas. Então você apresenta um caminho a seguir. Olha, o caminho da salvação é esse aqui. O caminho para mudar de vida é esse aqui. O caminho do perdão é esse aqui. O caminho da reconstrução familiar é esse aqui. Então você exerce uma liderança sobre as pessoas. É interessante para o pregador quando às vezes ele está falando com o público, ele está na plataforma, como ele desce, a quantidade de pessoas que chegam, o que o senhor acha que eu devo fazer? Existe um anseio das pessoas por respostas. Eles estão à procura de soluções para os seus problemas pessoais, seus problemas familiares, seus dramas, os seus conflitos e etc. Então é importante que você, como pregador, você exerça uma liderança na vida das pessoas. O pregador, ele deve ser determinado, deve ser idealista, ele deve ser bem organizado, deve ser diligente, deve ser informado. Então, com isso, você tem uma proposta inteligente para apresentar para as pessoas. Com isso, eles vão estar engajados, vão estar dedicados numa tarefa muito maior, uma tarefa sublime. E o que vai acontecer, você como pregador, você vai incentivar outros também a serem pregadores. Geralmente as pessoas são despertas, ou são interessadas, ou são motivadas a partir do testemunho de outro. O pregador deve ser eficiente na comunicação escrita e moral. E Deus vai dar graça suficiente para que ele exerça isso da melhor maneira possível. E pode ter certeza que aí a sua liderança vai ser uma liderança autêntica, genuína, uma liderança contagiante. As pessoas terão interesses de estar junto com você, terão prazer de estar junto com você e de fazer parte do seu grupo de trabalho. Tenha isso em mente. O pregador, além de ser um comunicador do Evangelho, ele é um líder. Ele é um líder que aponta caminho para as outras pessoas. Ele é um líder que, através do seu testemunho, através do seu exemplo, ele vai conseguir cativar e vai contagiar outras pessoas. E eu quero terminar esse livro falando com você, professor, com você, aluno. Quero te contar uma história de um rapaz chamado Bill Clifford, para ser mais exato. Esse rapaz, ele começa a pregar o Evangelho com 24 a 25 anos de idade e ele tinha um carisma muito interessante. Era uma pessoa contagiante. Era uma pessoa que todos gostariam de ouvir. Quando ele entrava em um ambiente, ele contagiava as pessoas. Quando ele começava a falar, ninguém queria que ele parasse. Então ele tinha essa capacidade. Na sua juventude, ele se torna um grande pregador do Evangelho. Passa o tempo, ele se casou, teve 2 filhos, os 2 filhos nasceram com deficiência, crianças assim, que não se desenvolveram da maneira correta, e ele começou a sofrer muito com os seus filhos e a sua família, e ele começou então a entrar na bebida. E às vezes ele saía de uma situação onde estava embriagado, era curado daquela embriaguez, e ele ia para o púlpito, para as plataformas para pregar o Evangelho. Então, debaixo do seu carisma e debaixo da sua fala bonita, envolvente, e no outro lado ele tinha uma prática de vida com o álcool e viciado no álcool. Sua esposa, depois de muito sofrimento, vai embora de casa, abandona esse rapaz chamado Bill Clifford, e ele fica sozinho e acaba se perdendo na pregação do Evangelho. E para terminar, ele abandona o ministério com 40 e poucos anos, ele morre de cirrose, com problema no fígado, e ele teve, para fazer o seu enterro, teve que ser feito algumas doações de algumas pessoas que investiram no final da sua vida para que ele tivesse um enterro pelo menos digno. Começou de uma forma brilhante. A pregação do Evangelho, ela é fascinante. A pregação do Evangelho contagia as pessoas. A pregação do Evangelho, ela é envolvente. Mas por outro lado, tome muito cuidado,
por outro lado, todo esse fascínio, todo esse envolvimento, toda essa participação das pessoas junto com você não deve ser uma armadilha para você. Como diz a palavra de Deus, de todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então guarde o seu coração, seja um pregador desde o início, quando Deus te chamou, até o fim da sua vida. Que o seu testemunho seja um testemunho do tipo Billy Graham, seja um testemunho do tipo grandes homens de Deus que marcaram a história e permaneceram firmes desde o começo até o final, desde o início até o final. Como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que ao terminar esse livro, que ao participar desse curso, você seja impactado pela palavra de Deus. Se você é um chamado para ser um pregador, seja um pregador, mas seja um pregador de verdade.